Bom dia, hoje nós iremos apresentar sobre geometria espacial. O grupo é composto por Ana Carolina Pessoa, Daniele Bocardi, Gabriela Araújo, Michele Nascimento e Pamela Lorenzon. A geometria espacial é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais, diferente da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais. Assim, os conceitos primitivos para a existência dessa geometria são o ponto, a reta, o plano e o espaço. Vamos falar um pouco sobre as posições relativas entre ponto e reta e ponto e plano. O ponto ele pode ou não pertencer a uma reta e ele pode ou não também pertencer a um plano. Sobre a posição relativa entre os pontos, existem dois. Tem os pontos coplanares e os pontos colineares. Os coplanares é quando, independente da ordem deles, eles estão todos no mesmo plano. Independente deles estarem alinhados ou não, estarem muito longe um do outro ou não. Enquanto os pontos colineares, eles permanecem numa linear, então eles estão sempre na mesma reta. A posição relativa entre duas retas tem três, que é a paralela, que é quando as duas linhas não se encontram, que se chama retas paralelas. Tem as concorrentes, que são quando elas se encontram em algum momento. E as coincidentes, que é quando as duas retas, elas formam uma só, porque estão uma em cima da outra. E existe uma outra, chamada retas reversas, que é a que está no slide, mas eu esqueci de mudar o nome. Que é quando as retas não estão no mesmo plano, então elas se encontram e passam uma pela outra, mas elas não permanecem no mesmo plano. São dois planos completamente diferentes que estão interligados. Posições relativas entre dois planos. Ao analisar a posição relativa entre dois planos, eles podem ser classificados como paralelos ou secantes. Planos paralelos, como podemos ver na primeira imagem, não possuem nenhum elemento em comum, ou seja, não há interceptação em um plano como o outro. Planos secantes, quando se interceptam, como podemos ver na imagem. Planos coincidentes, quando são iguais, ou seja, há somente um plano. Posição relativa entre uma reta e um plano. Ao comparar-se a reta com o plano, esta reta pode ser paralela ao plano, pertencente ao plano ou secante ao plano. Reta secante ao plano, como podemos ver na primeira imagem, é quando ela corta o plano e possui um único ponto em comum a ele. Já na reta pertencente ao plano, é quando todos os pontos da reta estão contidos no plano, como podemos ver na imagem. Reta paralela ao plano é quando não possui nenhum ponto em comum ao plano, assim como na imagem. Classificação dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros, que são sólidos fechados que possuem faces poligonais. Exemplos deles são os prismas e as pirâmides. Os elementos de um poliedro são as arestas, as faces e os vértices. A aresta é o segmento de reta que liga dois vértices de um poliedro. Vértice é o encontro de uma ou mais arestas. E as faces são os polígonos que compõem o sólido, como vocês podem ver em cada imagem. Relação de Euler. A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona os números de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Essa relação é dada pela seguinte expressão: V menos A mais F igual a 2, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro. Essa relação é válida para todo poliedro convexo, mas existem alguns poliedros não convexos para os quais ela também pode ser verificada. Dessa forma, dizemos que todo poliedro convexo é euleriano, isso significa que para ele vale a relação de Euler, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. As principais fórmulas da geometria espacial são para o cálculo de área total, representado por AT, e do cálculo de volume, representado por V de cada um dos sólidos. E cada fórmula depende de cada sólido. No caso do cubo, nós temos como exemplo o cubo de aresta A, e as fórmulas são: volume é igual a elevado ao cubo e a área total é
igual a 6 vezes A elevado ao quadrado. No caso do paralelepípedo, nós temos como exemplo esse de dimensão A, B e C, onde o volume é igual a vezes B vezes C e a área total é 2AB mais 2AC mais 2BC. O volume e a área total do prisma e da pirâmide depende do polígono que está na base de cada um dos sólidos. Então, nesse caso, a gente utiliza AB para representar a área da base e AL para representar a área lateral. Note que a base dos prismas podem mudar, ela pode ser diferente de um caso para o outro. Então, o volume depende diretamente dessa área da base. Temos como fórmula de volume que V é igual a B vezes altura, e a área total é 2AB, que é a área da base, mais AL, que é a área lateral. Da mesma forma que acontece nos prismas, as pirâmides elas podem mudar a base, logo o volume depende diretamente dessa base. Porém, nós temos como fórmula que a área total é igual a B mais AL, ou seja, área da base mais área lateral. No caso do cilindro, nós estamos colocando como um cilindro de raio R e de altura H. A fórmula é: volume é igual π vezes raio ao quadrado vezes a altura. E a área total é igual a 2π vezes raio vezes r vezes altura. Para o cone, a gente considera esse cone de raio r e altura h. A fórmula de área total é igual a π vezes raio vezes g mais r. Por fim, na esfera, nós temos uma esfera de raio r e a fórmula de área total é 4 vezes π vezes r elevado ao quadrado.